Graça e paz em nome de Jesus, que alegria tê-lo conosco. Nós estamos chegando ao segundo aula do módulo 6, segunda aula do módulo 6, falando sobre fases do crescimento. Tudo na nossa vida tem fase, toda fase tem começo, meio e fim. Toda fase tem esse ciclo, né, que começa e encerra. Precisamos aprender a encerrar uma fase para podermos viver uma nova fase, uma nova vida. E uma coisa faço é, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. Essa foi a forma como Paulo encarou cada uma das fases que ele viveu e ele pôde viver, então, essa novidade de vida em cada fase que ele entrava. Também estávamos falando acerca dos 3 tipos de morte. Na nossa última aula, nós estivemos falando sobre a morte espiritual. Através do pecado, através aí da desobediência, de comer do fruto da árvore da vida, o homem então o espírito do homem se afastou de Deus e o espírito do homem morreu. Morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, vai culminar numa morte física. A consequência é uma morte física. Então o homem, ele é um espírito que possui uma alma e mora em um corpo. E quando o homem peca, o espírito do homem fica adormecido. Quando temos a natureza adâmica apenas, o espírito está morto. E o espírito morto está afastado de Deus. E aí o homem é guiado, dominado pela alma. E quando ele é dominado pela alma, na verdade ele é um ser carnal. Ele é um ser que, na verdade, vai ter atitudes adâmicas, ter atitudes carnais. Então, falamos sobre o primeiro tipo de morte, a morte espiritual, e também falamos na nossa primeira aula que a morte espiritual precisa ser resolvida em vida, enquanto a pessoa está no fôlego de vida, no corpo desta carne. Nós nascemos, vivemos e morremos. Essa é a lei natural das coisas. Pode ver que tudo para nós tem um início, meio e fim, né? Seja uma carta, seja um animal de estimação, seja muitas vezes um casamento, né? O fim pela morte ou outros até pela separação, mas na verdade nós observamos que tudo tem um começo, meio e fim. Uma semente, quando ela cai na terra, ela tem um começo, ela tem um meio que ela desenvolve, ela tem um fim e, na verdade, existe um período, não só para a semente, mas também o emprego, né? Muitas pessoas pedem a conta, outros se aposentam, mas de alguma maneira tem um começo, meio e fim. A nossa mente, ela está acostumada, condicionada a esse ciclo humano, a esse ciclo terreno, dessa esfera material de começo, meio e fim. A nossa mente, ela só consegue ver as coisas por esse prisma. Por isso que muitas vezes é difícil o conceito de eternidade. É difícil pensar na eternidade. Como que você vai imaginar quanto tempo? Não tem tempo, é ilimitado. Mas quantos anos? Não tem. 100, 200, 300, 1000, 3000, 5000, eternamente. Ou seja, a eternidade. Então, muitas pessoas têm difícil de entender a eternidade porque está limitado no corpo dessa carne, está nessa esfera terrena que é o tempo cronos, cronológico, a cronologia. O céu não tem cronos, o céu é kairos. Kairos é o tempo de Deus, tempo exato, tempo absoluto, tempo eterno. Então, nós temos que entender que, uma vez que a pessoa passou como descendente, como sucessão adâmica pelo DNA, ela é um ser pecador e esse pecado, ela está separada de Deus, ela está morta espiritualmente. E aí então a consequência da morte espiritual é que vai culminar na morte física, e a morte física, ela é a separação da alma do corpo, separação do fôlego de vida da alma do corpo. Tiago capítulo 2, versículo 26, Tiago 2, 26 nos diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Agora, Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o nosso corpo deixa a alma uma só vez, ou a alma deixa o nosso corpo, né, uma só vez, o corpo volta ao pó, a alma vai para o destino que a pessoa decidiu em vida,
quando ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela morrendo, a alma vai para o paraíso. Não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, morrendo, a alma vai para o Hades. E o espírito volta a Deus. Então, na verdade, depois que a pessoa morre, não adianta mais rezar, fazer preces, pagar promessas, acender vela, não adianta mais fazer nada porque não existe o purgatório. Na verdade, a pessoa está ali aguardando a sentença final, o juízo final, que já falamos isso na matéria Pedras Fundamentais 3, né? A ressurreição de mortos e juízo eterno. Mas vamos relembrar o que Jesus disse em parábola, mas que estava narrando uma verdade da parábola de Rico e Lázaro, capítulo 16 de Lucas, de 19 a 31. Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós observamos aqui um relato de Jesus explicando onde ia a alma dos mortos. Agora temos que entender que Jesus encerra uma dispensação. Então a vinda de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, ainda está na dispensação da lei. Então até a morte, crucificação e ressurreição de Jesus, o cenário era um. Morrendo, ia todos para o Hades. Só que no Hades no original da palavra, é local onde estão os mortos. Só que no Hades tinha 2 ambientes. Tinha o ambiente do seio de Abraão e o ambiente de local de tormenta ou inferno. Então, no meio dos dois tinha um grande abismo que separava, de maneira que quem estava do lado de cá não podia passar para lá e quem estava do lado de lá não podia passar para cá. Quem estava o quê? A alma. Agora, quem está no seio de Abraão? A alma de todos aqueles que firmaram aliança com Deus Jeová. Antiga aliança, Antigo Testamento, todos eram salvos por aliança, salvos pela aliança com Deus Jeová. Então, quem tinha aliança com Deus Jeová, a alma estava no seio de Abraão. Quem não tinha aliança com Deus Jeová, a alma estava nesse local de tormento, o inferno. E aí um grande abismo separava. O rico, na verdade, estava nesse inferno, queimando as chamas ardendo, e ele pede: Pai Abraão, peça ao menos que ele molhe, que o Lázaro molhe a ponta de seus dedos, a vir me refrescar os lábios. Quem está do lado de cá não passa para cá, quem está aqui não passa para cá. Então peça a ele voltar lá no mundo, voltar lá na terra, para dizer, porque eu tenho 5 irmãos. Eles têm lá a lei e os profetas. Eles têm lá Moisés e os profetas, depende da sua tradução. Interessante nós observarmos que Moisés e os profetas representa a lei e os profetas. A lei, o grafo, a escrita, eles têm lá a palavra de Deus. E os profetas, aqueles que propagam essa palavra. Então, quando Jesus morreu, Jesus foi às partes mais baixas da terra, Jesus foi ao Hades, local onde habitam os mortos, e pregou para eles. Vale dizer aqui que ele não pregou para a salvação.
Ah, mas qual foi o teor da mensagem de Jesus? O teor da mensagem de Jesus foi para conscientizá-los. Olha, vocês estão em local de tormento porque vocês não aceitaram aliança com Deus Jeová. Vocês estão no seio de Abraão porque vocês firmaram uma aliança com Deus Jeová. Ele não pregou para a salvação, porque se pregasse para a salvação, claro que esvaziaria ali todo o inferno. Mas a pessoa tem que confessar a Jesus em carne e sangue. A pessoa tem que confessar a Jesus enquanto o Espírito está dentro do corpo, enquanto o fôlego de vida ainda está dentro do corpo. Então, na verdade, ele pregou em cadeias, ele tirou o cativo do cativeiro, ele tirou a alma de todos que tinham uma aliança com Deus do seio de Abraão e levou para um outro ambiente chamado por Paulo terceiro céu ou paraíso. Então, essa mensagem não tinha teor de salvação, não para que aceitassem a Jesus, mas para que soubessem. Ele próprio disse, eu sou aquele que haveria de vir. Eu vim cumprir todas as coisas. E aí, então, ele tira cativo do cativeiro, toma as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás e vai, então, ao paraíso. Agora, nós observamos o quê? Aqueles que morreram esperando a promessa se alegraram e vibraram com essa situação e o Messias esperado veio, se cumpriu a profecia, se cumpriu a palavra de Deus. E, na verdade, então, Jesus vai testificar que a promessa havia cumprido e vai também tirar todo aquele que estava ali no Hades, no cativeiro, e tira o cativo do cativeiro. Os que estavam no seio do Abraão vão para o terceiro céu, a alma, o paraíso, que é o local onde vão todos os salvos hoje em Cristo Jesus. Hoje a salvação só se dá por intermédio de Cristo Jesus. A palavra de Deus é clara em nos afirmar, em nenhum outro há salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo, homem. Ou seja, os que morreram depois de Cristo, depois da ressurreição de Jesus, estando firmado em Cristo Jesus, a alma vai para esse lugar. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Mas os que morreram depois da crucificação e ressurreição de Jesus sem acreditar em Jesus Cristo vão indo direto para o inferno, direto para o Hades, continuam lá porque morreram sem Jesus. Então, na verdade, já estão em tormento naquele lugar, mas ainda não é o lago de fogo permanente, perpétuo. Eles ainda vão ressuscitar, vão ir para o trono branco, e nesse trono branco eles vão receber a sentença, vão ser julgados e vão receber a sentença. Já os que estão no paraíso vão ressuscitar, vão receber corpos transformados nas nuvens, nós os encontraremos com eles nas nuvens e vamos para o céu onde Deus habita. E aí então estaremos nos apresentando diante do tribunal de Cristo, onde também seremos julgados, mas para recompensa, premiação e galardão. Isso tudo foi explicado em Pedras Fundamentais 3. Se você ainda não adquiriu esse módulo, adquire porque ele é bem esclarecedor e ele estabelece o fundamento da igreja, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Gênesis capítulo 3, verso 19, depois do pecado original de Adão e Eva, o Senhor sentencia a Eva, o Senhor sentencia a serpente e o Senhor sentencia a Adão e declara: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás, ou ao pó te tornarás. Isso acontece no fim da vida física. Isso é a representação da morte física. O homem morreu, ou seja, perdeu, tirou o fôlego de vida, o corpo morre, o corpo fisicamente morreu. Então aqui nós estamos falando dessa morte física. Deus não criou o homem para morrer, por isso que é tão difícil a gente aceitar a perda de um ente querido, porque o homem não foi criado para a morte. A morte física ela é consequência do pecado. Deus criou o homem para louvor da sua glória, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Quando Deus cria o homem, Deus estava fazendo para si uma família, Deus estava querendo um relacionamento, Deus estava querendo compartilhar com o homem a sua vontade, a sua visão, uma relação, uma comunhão na criação que foi perdida através do pecado de Adão e Eva. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2,
nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados, mas as vossas iniquidades. Ele pode perdoar a sua iniquidade também. Iniquidade é perversidade, né? É perpetuar um tipo de pecado. As vossas iniquidades são a causa, muitas vezes, de não ser ouvido pelo Senhor. A morte física foi consequência do pecado, e o pecado sempre nos afasta de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pela desobediência de Adão, contaminou o sangue, e agora ele só gera pecadores. Passou o pecado para a raça humana, e o conserto da natureza do pecado é somente o sangue vertido na cruz do Calvário. Somente através da cruz de Cristo. Os pecados só são resolvidos através do sacrifício, através do sangue de Cristo Jesus. A partir do momento que Adão pecou, ele contaminou a semente. E a partir da semente, ela vai produzir segundo a sua espécie. Então, uma semente contaminada vai produzir seres contaminados. Uma semente adâmica vai reproduzir segundo a sua espécie, que agora é pecador. Quando ele peca, ele macula toda a raça, toda a espécie, toda a sua descendência passa a ter a semente pecadora, e a semente agora do pecado vai disseminar o pecado, uma semente contaminada. Gênesis capítulo 1, verso 11, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Toda semente vai gerar segundo a sua espécie, inclusive a semente do homem, que agora é pecador. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Então a morte entrou no mundo através de um homem, Adão. Ela entrou na raça, na espécie humana, através do pecado original. Por isso que o Espírito Santo, na verdade, que teve que fecundar Maria, descerá sobre ti, o Espírito de Deus te envolverá. O Espírito Santo de Deus envolverá o ventre, e a semente não vai precisar de uma semente humana, porque a semente humana estava corrompida, contaminada. E aí então o Espírito deposita uma semente incorruptível, uma semente incontaminada, uma semente pura, uma semente que é a palavra de Deus viva e eficaz. A ressurreição dos mortos, Paulo está dizendo que também veio por um homem. Foi Jesus que conquistou para nós a ressurreição, foi ele que nos libertou do império das trevas, foi ele que venceu o último inimigo a ser vencido, a morte. Então nós nos conformamos na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo quando firmamos o senhorio e passamos aí pelo batismo. Por isso que os que morreram em Cristo ressuscitarão, não sofrerão o dano da segunda morte, ou seja, morte eterna. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 de Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está dizendo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Tricotomia mais uma vez. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados, irrepreensíveis ou íntegros. Que não dê motivo de repreensão, que não dê motivo de ser chamado a atenção, seja no corpo, seja no espírito ou seja na alma. Só que nossa alma, como jumento selvagem, ela precisa ser domada e ela precisa ser mortificada cada dia. Ela precisa ser disciplinada. A palavra de Deus nos diz que o espírito está pronto, cuidai para salvar a vossa alma. A alma é preguiçosa. A alma nunca vai ter vontade de jejuar, nunca vai ter vontade de orar. A alma não vai ter vontade de passar uma vigília. A alma, ela é preguiçosa. Se nós deixarmos a alma guiar o nosso corpo, vai ser uma natureza carnal. Mas quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito é salvo, o Espírito instantaneamente está pronto e agora o Espírito tem que prevalecer, sobrepujar a carne, tem que mortificar as coisas da carne, a alma tem que se submeter à vontade do Espírito. Isso é um processo de crescimento e um processo de santificação. Cada dia uma mudança, cada dia uma transformação. Agora, esse processo de santificação é que vai trazer a recompensa e vai trazer galardão às nossas vidas. Então, a morte espiritual, ela quebra a comunhão com Deus. Ela separa, a separação do espírito humano do Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. A morte que ocorreu no dia em que eles comeram da árvore da vida foi essa morte espiritual, não foi a física. Tanto é que Adão ainda vive 930 anos. Então não foi a morte física. E eles não comeram do fruto e caíram fulminados ali na hora. Não. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, já falamos isso, mas no original a ideia é, no dia em que desobedecer, no dia em que comer do fruto proibido, morrendo, morrerás. Adão viu que Eva comeu e não caiu morta e ele decidiu comer também. Só que decidindo comer, ele desobedeceu a Deus e a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, fisicamente continuaram vivos, mas sentiram coisa que nunca tinham sentido. Sentiram medo, culpa, condenação, vergonha. Olharam para aquela situação e muitos até acreditam que antes da queda eles tinham a glória de Deus na sua face, no seu corpo. A glória de Deus era a sua cobertura, a luz resplandecente era a sua cobertura e que na hora que eles pecaram, comeram do fruto proibido, a luz se apagou. Tanto é que quando o texto diz que eles viram que estavam nus, a inferência é justamente que a luz se apagou e eles viram o estado físico. Então nós precisamos entender essa posição dessa morte espiritual. Por causa da morte espiritual, houve como consequência a morte física. Adão desobedeceu pelo livre arbítrio. Mas nós temos que entender que os processos da morte, em primeiro é a morte espiritual e depois da morte espiritual vem a morte física. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual, separação de Deus. Agora, para o pecado, tem que haver um sangue inocente derramado. Porque a palavra de Deus nos diz, sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados. Para inocentar um culpado, um inocente tem que morrer como substituto. Agora, o sacrifício animal, ele apenas cobria o pecado no Antigo Testamento. Era um paliativo, era para amenizar a ira de Deus contra o pecado. Mas ele não resolvia. Por quê? Porque era de espécie diferente. Então ele apenas cobria. Agora, Cristo que vem e se identifica na espécie humana, ele não cobre, ele resolve, ele quita a dívida, né? Ele tira o legado de dívida, ele tira essa dívida que existia. E por que a morte não pôde vencer Jesus? Porque Jesus não tinha salário a receber, porque Jesus não tinha a paga do pecado, porque ele nunca pecou. Embora ele veio em carne e sangue, viveu como homem, o Verbo se fez carne, mas ele veio de uma semente santa, incorruptível, ele veio da própria palavra de Deus, em tudo foi tentado, mas não cedeu à tentação. E como ele não cedeu à tentação, então ele não pecou, e como ele não pecou, ele não tinha salário a receber. Só tem salário quem faz algo por receber, por merecer. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, comeram do fruto proibido, só que fisicamente eles ainda viviam. Depois do pecado, eles ainda viviam. Então esse é um exemplo clássico de como pode sim estar fisicamente vivo e espiritualmente morto. Fisicamente vivo e espiritualmente morto. Infelizmente, até hoje tem muita gente assim na nossa geração, na nossa sociedade, estão vivos, mas espiritualmente estão separados de Deus. Vivos, mas espiritualmente estão mortos. Vamos ver o texto de Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O diabo ele gosta de distorcer a palavra de Deus, gosta de distorcer o que Deus disse, e ele começa com meias verdades. A pior mentira é uma meia verdade, porque você não sabe até onde a pessoa está falando verdade e a partir de onde torna-se uma mentira. Ah, certamente não morrereis, é que Deus sabe. Quando o diabo diz certamente não morrereis, ele está acrescentando à palavra de Deus um engano. E através dessa colocação é que ele engana Eva. É que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis semelhante ao Altíssimo, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Interessante que Eva teve a mesma tentação que Lúcifer, querer ser igual a Deus. O único problema é que Adão e Eva já tinham sido criados à imagem e semelhança. Mas ela toma do fruto por querer ser semelhante a Deus. E Adão foi o coparticipante, foi conivente, viu o erro e não fez nada.
Agora nós temos que entender que a ordem de não comer da árvore tinha sido dada a Adão, e quando ela foi dada a Adão, Eva nem tinha sido criada. Era a responsabilidade de Adão cuidar de Eva, era a responsabilidade de Adão zelar para que Eva não tomasse do fruto, não comesse do fruto, mas ele estava vendo Eva e não fez nada, né? Muitas pessoas questionam onde estava Adão quando Eva estava sendo tentada e seduzida pela serpente. Mediante o livro O Silêncio de Adão, de Larry Crabb, O Silêncio de Adão, ele define a posição de que Adão estava na frente de Eva. Na frente de Eva, porque o original nos mostra proximidade. Ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Então ele estava na frente e não agiu. E aqui nós vemos um grande pecado sobre o homem até os dias de hoje, o pecado da omissão. O homem se omite na hora de corrigir, na hora de exercer o sacerdócio, na hora de poder estabelecer a sua autoridade, ele se omite, só que depois ele elege um culpado. Entenda que Adão culpou a Deus e não a Eva. A mulher que tu me destes, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Então você observa que existe aqui um crime que Adão comete, que é o crime da omissão de socorro. Ele viu a serpente seduzindo, enganando, e Paulo vai nos dizer que Eva sim foi enganada, mas Adão não. Viu a serpente seduzindo e não agiu, não falou nada, manteve-se omisso. Então, eles desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, e a desobediência traz morte espiritual ainda nos dias de hoje. Agora, é claro que Deus sabia onde Adão estava, onde Eva estava, mas quando Deus vem na viração do dia conversar com Adão e Eva, o Senhor vem com uma pergunta terapêutica. Por que eu digo uma pergunta terapêutica? Porque através dessa pergunta ele está provocando uma resposta, ele está dando ao homem a oportunidade de o homem confessar. É óbvio que Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia o que ele tinha feito, onisciente, onipresente, onipotente, e Deus estava dando a Adão a chance de se arrepender e confessar o seu pecado e dizer a Deus: eu desobedeci, eu tomei do fruto da árvore e eu comi. E aí então o Senhor pergunta: onde estás? Visto que ele não responde imediatamente, na verdade o Senhor vai direto na ferida e questiona: quem te mostrou que estavas nu? Porque a resposta dele foi: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estavas nu? Mais uma vez, o Senhor dando uma chance de ele poder confessar o seu pecado e pedir perdão, né? Mas aqui a gente vê que o medo é a primeira consequência do pecado. O medo é a primeira consequência do pecado. Toda vez que o homem peca, ele tem medo da consequência, e muitas vezes ele se esconde, ele se omite ou ele anula. E a segunda consequência do pecado, a vergonha, né? Teve que se esconder. Por quê? Por causa da vergonha. Deus sabia que ele havia comido, o que Deus estava querendo fazer ao perguntar era dar a ele a chance de se arrepender e confessar o seu pecado. Senhor, comi, me perdoa, errei, falhei. Mas ao invés disso, ele revida culpando a Deus: a mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes. Agora, veja, Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. O apóstolo Tiago vai nos dizer: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então ninguém diga fui tentado por Deus, porque Deus não pode tentar a ninguém pelo mal. Mas na verdade a tentação vem através da concupiscência.
que é a concupiscência? Concupiscência é o desejo da alma, é o desejo da carne, é grande desejo de bens ou gozos materiais. A concupiscência pode ser também o apetite sensual, né? Então, antes do diabo te tentar, ele vai te estudar para ver qual é a tua fraqueza. Porque a concupiscência é onde manifesta a tua fraqueza. O diabo, ele não vai apresentar aquilo que não é tua fraqueza. A serpente, na verdade, não enganou Adão. Eva, sim. Eva se deixou levar pela sua concupiscência. Eva tinha um desejo pelo proibido, um desejo por aquilo que não podia. Então, com certeza, ela já tinha passado em frente à árvore e tinha olhado, contemplado a árvore, já tinha olhado e desejado comer daquele fruto, até que começou um diálogo ali da serpente, que muitas vezes estava seduzindo e dizendo: esse fruto é tão saboroso, esse fruto deve ser tão bom, e esse fruto... E na verdade aqui nós vemos o quê? Isso foi envolvendo os 5 sentidos. Ela viu, visão, ela tomou do fruto, tato, ela cheirou, olfato, ela comeu, degustação, por aquilo que ela ouviu da serpente, audição. Então aqui, a partir desse momento, o homem passou a ser dominado pelos 5 sentidos. Isso é livre-arbítrio, a decisão da pessoa. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Adão morreu para a vida espiritual, para a natureza espiritual, e na verdade o Senhor tem que estabelecer um sacrifício para poder cobrir o pecado de Adão. Então, na verdade, a vida de Deus que estava nele, a glória de Deus que estava nele, se apagou e ele se afastou de Deus por causa do pecado. Por isso que Paulo vai nos definir em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outra versão nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pela morte espiritual é que o homem se afasta de Deus, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Romanos capítulo 5, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então aqui está o plano de resgate de Deus, né? Assim como pela ofensa de um todos pecaram, agora o Senhor Deus envia seu Filho, assim como o Pai me enviou, o plano de resgate. Envia para resgatar. O homem já tem a semente corrompida pelo pecado de Adão, o homem tem a semente adâmica, mas agora o homem pode ser de novo gerado de uma semente incorruptível. Efésios capítulo 2, no versículo 1, Paulo nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos nas ofensas. Jesus não esperou que o ser humano ficasse bonzinho para depois ele vir e morrer pelos bonzinhos, porque pela natureza humana é impossível o ser humano se regenerar, é impossível o ser humano melhorar. Então, na verdade, Jesus não esperou ficarmos bonzinhos para nos amar. Ele deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda éramos mortos, quando nós ainda estávamos separados de Deus. Quando a pessoa não tem Jesus, seu espírito está afastado, está morto, seu espírito está distante de Deus. Versículo 5, Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos. Ou seja, identificação. A identificação, Jesus veio em carne e sangue para morrer pelo ser pecador. E verso 12, Efésios 2:12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. As promessas que tem na palavra
são para os filhos. E todas as promessas são condicionais. Se me obedecerdes, se ouvirdes a minha voz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então são condicionais, são na verdade condições para nós podermos receber o milagre. João capítulo 4, verso 24. João 4, 24, Jesus mesmo vai dizer: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O homem de espírito morto não tem a capacidade de adorar a Deus, porque o seu espírito está morto. E assim o homem não consegue agradar a Deus, adorar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Há uma grande diferença entre morte espiritual e espírito morto. Ou seja, há uma diferença entre a morte espiritual de um espírito morto. O nosso espírito não morre. Por quê? Porque ele é eterno. Mas, na verdade, o que acontece? Morte aqui é separado, afastado. A morte do espírito é a distância que existe da nossa vida para com o Espírito Santo de Deus. A morte espiritual, ela permite o retorno da graça quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Agora, temos que resolver isso em vida, porque senão vamos para a morte eterna. Morte eterna, ou segunda morte, aqui relatada como terceira, mas a palavra de Deus define como segunda morte. A morte eterna não tem retorno, por isso que ela é eterna. A morte eterna não permite mais remissão e resgate, não permite mais retorno, é a separação eterna de Deus, é o juízo eterno. A segunda morte é o selo oficial da morte. Quando isso acontecerá? No juízo final. Apocalipse capítulo 20, verso 6 nos diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E reinarão com ele 1000 anos. Então, na verdade, nós observamos aqui em Apocalipse capítulo 20, bem-aventurado, bem feliz, bem contente, bem-sucedido aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, a primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que foram salvos em aliança com Cristo Jesus. Agora, os da segunda ressurreição é a ressurreição final, para o juízo final, para a condenação eterna e vergonha eterna. Ainda nesse mesmo capítulo 20 de Apocalipse, 20, verso 11, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus é amor, mas ele também é justiça. Aproveite enquanto a porta da graça está aberta, enquanto ainda tem tempo para a tua vida. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, firma a tua aliança para não participar da morte eterna, para não passar para a morte eterna. Mas falando em ressurreição, na verdade, uns ressuscitarão para a vida eterna, e os que ressuscitarão para a vida eterna são todos, desde Abel até o dia que chegar esse dia da ressurreição. No Antigo Testamento, os santos salvos em aliança com Deus Jeová, e no Novo Testamento, os salvos através do sangue de Cristo Jesus. Se encontrarão nos ares e receberão corpo glorificado. E outros vão aguardar o último dia, depois do milênio, aonde vai ter aí a ressurreição para a morte eterna. Vai ser um horror eterno e uma vergonha eterna. Então aqui se refere aos perdidos, que na verdade vão ressuscitar fisicamente para experimentar a segunda morte, que é a separação eterna de Deus.
Quem explica muito bem isso é o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A pessoa que não tem Deus no coração, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está morta. Mas aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está falando aqui da ressurreição. Paulo está falando da primeira ressurreição. Já no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Agora Paulo está falando sobre arrebatamento, que nós não precederemos os que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro. 1 de Coríntios, capítulo 15, o capítulo em que Paulo dedica somente a falar sobre a ressurreição, no versículo 52 a 54 nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A grande verdade é que todos vão passar por essa transformação, todos. A transformação virá para quem está dormindo, para quem está acordado, para salvos e não salvos. Em tempos e condições diferentes, mas uma coisa é certa: a vida continua depois da morte. E você tem que decidir em vida aonde você quer passar a sua eternidade. As pessoas serão ressurretas para a glória num corpo glorificado que suporte a glória, que na verdade sustente ou consiga viver eternamente diante da glória de Deus. E esse corpo glorificado será sem defeito físico, será um corpo incorruptível. Já os que vão ressuscitar para a condenação eterna, a palavra não define com que corpo que eles vão ressuscitar, mas com certeza vai ter uma outra composição que dure a tortura eterna, o tormento eterno e o fogo eterno. Então precisamos entender que existem fases do crescimento, não dá para parar no meio do caminho. Há muitas pessoas que querem sempre ficar como bebês espirituais, sempre como recém-nascidos espirituais, que querem sempre colo, querem sempre mamadeira, ou que ainda fazem sujeira nas fraldas. A pessoa que não passa pelas fases do crescimento, na verdade, ela fica dependendo dos outros, né? O bebê, ele sempre depende de alguém para mamar, para trocá-lo, para dar banho, para comer. Então, a forma dele se expressar é chorando. A linguagem dele é chorando, é gritando. E muitas vezes a pessoa que aceitou a Jesus, ela ainda age como um recém-nascido por um tempo, mas ela tem que sair dessa fase e tem que ir para uma fase de maturidade. Apocalipse capítulo 21, verso 8, Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras
e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui João está registrando o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que vão todos esses que estão condenados. Para terminarmos a nossa aula, nós vamos estar falando sobre o novo nascimento. O novo nascimento, aonde através desse novo nascimento define então a nossa vida em Cristo Jesus, né? Por intermédio desse novo nascimento. Se o pecado faz separação entre Deus e os homens e todos pecaram, precisamos entender acerca do novo nascimento. Para que o homem pudesse ter comunhão com Deus novamente, ele teria que nascer de novo. Então, o novo nascimento só acontece através de uma conversão. E a conversão depende da decisão da pessoa. Ninguém pode decidir por outrem. Quando uma decisão consciente de receber a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, vai mudar de direção. Por isso que chama conversão, né? Vai mudar o foco. Você estava caminhando a passos largos para se distanciar de Deus, você converte e volta para se aproximar do Deus Todo-Poderoso. A conversão depende do homem escolher, decidir mudar o seu caminho, né? A diferença de Judas e Pedro. Judas teve remorso, né? Ele se constrangeu, chorou por ter vendido Jesus por 30 moedas, foi lá, tentou devolver as moedas, mas o remorso não muda de vida, o remorso não transforma. Então ele foi, se enforcou e caiu no despenhadeiro e morreu. Agora, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu e Deus lhe deu uma nova oportunidade. Então o arrependimento é uma nova chance, é uma nova oportunidade na sua vida. O ser humano natural, ele se move pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. Agora, as faculdades espirituais são aquela que anda por fé. São aquelas que estão em nós e nós nos relacionamos com Deus pelo relacionamento, pela comunhão, pela intimidade, através da palavra, através do louvor, através da adoração, através da oração, né? Deus sempre quis estar próximo do homem. Na verdade, o desejo dele é habitar no homem. Deus quer estar mais perto dele a cada dia. Mas para isso, andamos por fé e não por vista. Para isso, nós precisamos entender João capítulo 1, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio? Aquele princípio de Gênesis 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos que entender que quando Deus criou os céus e a terra, o Logos, o Verbo, Cristo já estava com Deus, ele era a luz dos homens, quando na verdade o homem que foi criado do pó da terra, enquanto ele não tem Jesus, ele está em trevas. Enquanto ele não tem Jesus, existe um vazio existencial, existe um abismo existencial dentro dele, porque há trevas sobre a face do abismo. Mas mesmo tendo trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Por isso que quando a pessoa se converte, é como se Deus dissesse, haja luz. E quando Deus diz, haja luz, então o Espírito de Deus entra dentro do coração da pessoa e ela tem vida, né? A luz é a vida e a vida é a luz dos homens. Então só Deus é que pode pegar o caos e transformar em trevas, mas através da decisão da pessoa em ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Deus quer restaurar a terra, a primeira coisa que ele faz é dar luz, né? Colocar luz, porque o reino de Deus se move através do conhecimento, se move através da luz. Jesus é o ponto central de tudo. Por isso que Paulo nos diz de tornar a convergir em Cristo todas as coisas. Ele é o ponto central, ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental, ou seja, em Cristo Jesus
todas as coisas vão convergir nele novamente. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então nós não nascemos de vontade humana. Por mais que você pense que seus pais te planejou ou não planejou, você não nasceu da vontade humana. Você nasceu da vontade de Deus. E a vontade dele é de você tornar a ser filho. E você só pode ser filho não nascido do sangue, não nascido da vontade da carne, nem da do homem, mas da vontade de Deus. Então nós somos fruto do planejamento de Deus. Ele nos incluiu no seu plano. Nós que recebemos Jesus como Senhor, né, o que nos leva à salvação, Romanos 10, verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aceitar Jesus como Senhor da tua vida. Já falamos em Pedras Fundamentais 1, aceitar Jesus só como Salvador não salva ninguém, né? Infelizmente, muitos grupos religiosos têm levado seus seguidores a aceitar a Jesus como Salvador. Não, você não pode tê-lo apenas como passaporte de entrada nos céus. Ele quer ser teu Senhor, ele quer ser teu dono, ele quer governar a tua vida. Então eu posso até reconhecer que Deus enviou seu Filho ao mundo, eu posso até acreditar nos seus milagres, na sua história, na sua morte e ressurreição, mas se eu não tiver Jesus como meu Senhor, eu ainda assim não estou salvo. Eu posso reconhecê-lo que só Ele é poderoso para salvar, que só Ele ressuscitou dentre os mortos, mas se eu não deixar Ele governar a minha vida, eu não tenho aliança com Ele, então na verdade não tem como Ele me salvar. Então, nós temos que entender que Ele próprio diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ter Jesus como Salvador não requer compromisso, não requer comprometimento. Agora, ter Jesus como Senhor requer comprometimento, relacionamento, submissão e obediência. Submeter-se ao senhorio dele. Reconhecer o senhorio é você obedecê-lo sem questionar, é obedecê-lo incondicionalmente. O princípio da submissão de autoridade tem sido muitas vezes depreciado e tem sido muito atacado na nossa geração, mas nós temos que entender que é isso que vai nos levar exatamente à salvação eterna. Então vamos observar aqui em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, de 3 a 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como já falamos em outras matérias, inclusive nessa já citamos, o nascer da água é o nascer natural. O nascer da água é quando a criança que foi gerada numa bolsa d'água da mãe se estoura e ele nasce da água. Ou seja, a bolsa d'água se rompe, ele nasce da água. Por isso que o novo nascimento tem que ser representado no batismo, né? Representando nascer de novo, tirado da água. O nascer do Espírito significa ter o Espírito vivificado através do senhorio de Jesus Cristo na tua vida. O Espírito, se ele estiver morto, na verdade, o Espírito não pode habitar na sua vida. Agora Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é a única porta de salvação, a única porta de entrada. Efésios capítulo 2, verso 1 nos diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, ele te deu vida quando não tinha esperança. Ele te deu vida
quando na verdade você estava morto. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai que nos gerou de novo. Planejamento de Deus gerar você novamente, fazer um novo nascimento, ou seja, nós estávamos mortos e Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Que esperança o homem pode ter sem Jesus? Nenhuma. Hoje, a nossa esperança tem um porquê, ou seja, é a vida e a vida de Cristo Jesus, a vida em abundância. Isso não quer dizer que nós não teremos aflições. A própria palavra, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, ele nos dá capacidade para sermos mais do que vencedor. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 14. Filipenses 4, 10 a 14. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos e saudações finais. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Para Paulo poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, primeiro ele teve que dizer, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Então nós nunca vamos viver esse versículo 14, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se nós primeiro não entendermos o restante. Não digo isso por necessidade, porque eu sei estar abatido, sei também viver em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Posso passar por todas as coisas, porque em todas as coisas eu sei que Ele me fortalece. E Paulo tinha propriedade para poder dizer isso, para poder afirmar isso. Segundo Coríntios, capítulo 11, do verso 22 a 30, Paulo faz um resumo de alguns sofrimentos que ele passou. Segundo Coríntios 11, 22 a 30. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo tinha propriedade para falar sobre sofrimento, para falar sobre necessidade, para falar sobre o que ele passou. Quando ele diz, 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoites, 5 vezes menos 1, ele está dizendo que havia uma lei que afirmava que ninguém podia ser chicoteado acima de 40 vezes. Mas para burlar a lei, então eles davam 39, davam espaço mais 39,
um tempo mais 39, um tempo mais 39, ou seja, na verdade, 5 quarentenas menos 1 foram 195 chicotadas. 5 quarentenas menos 1 foram 195 açoites. Então, realmente, um homem que sabia o que era sofrimento. Agora, mesmo Paulo tendo passado tudo isso, olha só o que Paulo declara no capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Se a pessoa não tem Jesus, ela não tem esperança alguma por passar por situações e permanecer nelas. Muito menos terá prazer na adversidade, terá prazer na luta, no sofrimento. Mas Deus recria o nosso espírito e nós podemos ter esperança porque fomos gerados de uma semente incorruptível, fomos gerados para uma nova vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Estamos concluindo aqui a nossa segunda aula do módulo 6, dessa matéria Fases do Crescimento, que tanto tem a nos ensinar e a nos desafiar a crescer. Fique firme, até a próxima aula no nome de Jesus.